tema da mensagem de hoje é: e viu a todos claramente. Diga, e viu a todos. Os nossos olhos serão abertos hoje de uma forma especial e sobrenatural pela palavra de Deus, e nós poderemos ver a todos. Amém? Diga, Senhor, a tua palavra não volta vazia, que neste momento a tua palavra possa abrir os meus olhos para que eu possa ver a todos claramente. Abra no livro de Marcos, capítulo 8, nós vamos lendo o texto e vamos extraindo princípios da palavra do Senhor, e Deus vai falar com cada um de nós de forma única. Deus vai falar com a sua igreja de forma poderosa, e aonde a palavra de Deus alcançar e aonde ela chegar, ela vai levar bênçãos. Amém? Livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 em diante. Convido você que está acompanhando esse vídeo pelas redes sociais, compartilhe com um amigo, abençoe mais uma pessoa. Quem achou, diga eu. E viu a todos claramente. Livro de Marcos, capítulo 8, do 22 ao 26, e começa dizendo: e chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Amém? Vamos versículo por versículo. Primeira coisa que nós observamos: e chegou a Betsaída. Jesus chega a um lugar, e toda vez que Jesus chega a um lugar, o seu poder e a sua glória é manifesta. E que lugar é esse que Jesus chegou? Jesus já chegou na tua vida, já chegou na tua casa, e nós temos como propósito fazer com que o evangelho do reino alcance a todos, que ele seja pregado. E chegou a Betsaída. Betsaída era uma aldeia daquela época, e ela significa casa do pescador. Diga, casa do pescador. Jesus está num lugar muito importante, ele está em uma casa, e é chamado casa do pescador. E aqui me traz em memória o Espírito Santo, quando o Senhor, ele chama Pedro. E ele chama Pedro para ser pescador de homens. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado da igreja. Amém? E chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Então, quando ele chega em Betsaída, na casa do pescador, e aqui temos em mente a história e o chamado de Pedro. Deus nos chamou para pescarmos homens e mulheres, para salvarmos vidas e restituirmos famílias. A grande questão é que Jesus, ele não é um pescador de aquário, como nós conhecemos hoje. Muitas pessoas ficam pescando em aquário, ficam indo atrás de pessoas que já estão na igreja, e tira umas pessoas daqui, e tira dali, e traz para cá, e leva para lá. Isso não leva a nada, isso não é pescaria. Ficar pescando em aquário, ficar pegando pessoas de uma igreja e de outra igreja. Jesus não faz isso. Jesus traz um evangelho do reino. E trouxeram-lhe um cego, diga, um cego, e rogaram que lhe o tocasse. É muito interessante que a palavra diz que todo olho verá. Há um propósito no chamado do Senhor, há um propósito no evangelho do reino, de que todo olho seja aberto, de que todo olho veja. Amém? E quando trouxeram esse cego, rogaram a Jesus que o tocassem. Eles estão pedindo, eles estão rogando, eles clamam ao Senhor para que o Senhor o tocasse. Tem momentos em que nós vemos um agir de Deus, e esse agir de Deus, ele se transforma em um método. Por exemplo, coloca as mãos sobre uma pessoa e ela é curada. Sim, é doutrina. Faz parte dos fundamentos da doutrina de Cristo, da doutrina apostólica, a imposição de mãos. Mas às vezes alguém sopra, mas às vezes alguém gospe.
E nós fazemos de um método que seja para tudo. Um método que se enquadre em tudo, que se coloque em tudo, e tudo agora eu coloco as mãos. E nós vemos que há momentos em que a igreja de Cristo tem hora que usa a imposição das mãos para tudo. Lembrando que um profeta, um sacerdote, não colocaria as mãos sobre um leproso. Mas nós temos algumas ideias e seguimos alguns modelos, porque todo mundo está fazendo, vamos fazer, agora todo mundo está impondo as mãos, então vamos impor as mãos, agora está todo mundo usando o azeite ungido de Israel, então vamos usar o azeite ungido de Israel. E ali começa um grande mover, porque nós sabemos que Jesus toca em algumas pessoas, e essas pessoas, elas são curadas, elas são libertas. Nós conhecemos o caso da mulher que tocou em Jesus, e ela foi curada, ela foi salva. E aí, a partir daí, em todo lugar que o Senhor vai, em todas as aldeias que o Senhor entra, todo mundo quer tocá-lo. Nós criamos uma estratégia, nós criamos um método. Porque está dando certo, porque deu certo, então vamos repetir. Mas Deus é criativo, Ele é um Deus criador, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E muitas vezes nós estamos vendo algo dando certo na casa do nosso vizinho e a gente copia. Como é que você foi curado? E a gente copia. O pastor impôs as mãos. Então impõe as mãos, pastor. Porque me ungiram com azeite de Israel. Então vamos ungir com azeite de Israel. Mas aqui nós vemos que lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Mas Jesus, a princípio, não vai fazer isso. Porque Jesus, Ele não segue um método, Ele não segue uma religiosidade, Ele não segue um passo a passo, Ele segue princípios. E o maior princípio de um filho é ouvir a voz do Pai. Jesus disse: eu não falei nada de mim, eu não fiz nada que antes eu não ouvi o meu Pai me falar. Mas muitas vezes nós não estamos ouvindo o Pai falar, nós estamos copiando. Porque na televisão fez assim, porque no congresso fez assim, porque na igreja que eu era fez assim, porque na casa do pescador é assim. Mas há um princípio maior, que é o princípio do filho, que é o princípio da intimidade. E não podemos falar nada e fazer nada sem antes ouvir a voz do Pai. Posso fazer uma pergunta? Você tem ouvido a voz do Pai? Você tem ouvido a palavra do Senhor? Você tem se atentado à palavra de Deus, que é espírito e que é vida? A palavra pregada, a palavra lida, a palavra cantada? Você tem se atentado para a palavra do Senhor? Porque é isso que nós devemos fazer. Não criar um método, não criar uma estratégia, não ficar copiando, ser uma cópia. Nós não somos uma cópia, nós temos que ouvir a voz de Deus. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Olha o que Jesus faz, a primeira coisa, eles rogaram para que Jesus o tocasse, que Jesus impusesse as mãos, mas o que Jesus faz? E tomando o cego pela mão. Segunda pergunta, você tem deixado o Espírito Santo te guiar? É a sua vontade, é o seu desejo? É as cópias que te guiam? Ou é o Espírito Santo que está te guiando? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós temos que permitir que o Espírito Santo nos tome pelas mãos e nos guie. E qual é o problema? Que muitas vezes nós estamos olhando um caminho e dizemos, esse caminho é bom, mas a palavra diz que há caminhos que parecem bons, mas o final é de morte. Parece bom, parece mais rápido, está dando certo para todo mundo. Tem caminhos que parecem bons, tem caminhos que parece que vai dar certo, mas o final é de morte.
Espírito Santo, ele é guia. Ele é o Espírito da verdade, ele é guia. Deixa ele te guiar. Deixa ele te guiar. E tomando o cego pela mão, Jesus guiou o cego. E hoje nós temos o Espírito da verdade, o Consolador, o nosso guia. Deixa o Espírito te guiar. Deixa o Espírito Santo te guiar. Quantas vezes estamos sendo guiados por cegos? Jesus disse que há cegos guiando cegos e que os dois cairão num precipício. Quantas vezes estamos sendo guiados por mestres cegos, por mestres que estão seguindo um método, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Diga, para fora. Por que Jesus não fez o milagre na casa do pescador? Por que Jesus o tira da casa do pescador? Por que Jesus tira ele daquele lugar? O Espírito Santo tem que nos tomar e nos guiar para fora de uma situação, para que possamos viver uma nova situação, um lugar novo, algo novo. Mas muitas vezes queremos continuar na casa do pescador. Sabe, vou trazer um paralelo, preste muita atenção, porque quando uma pessoa vai se casar, e quando uma pessoa é jovem, é do mundo, ela está acostumada, sabe, com aquele negócio de sair à noite, de ficar flertando, de ficar namorando, de ficar seduzindo. Sabe esse jogo da sedução? Espero que você se lembre, né? De algo que aconteceu há muito tempo atrás. Mas nós sabemos, né? Nós sabemos o que é isso. Esse jogo da sedução, esse jogo do namoro, que pode ser saudável, mas que também pode ser pecaminoso. Se for guiado pelo Espírito Santo, é saudável. E forma-se uma aliança, uma família. Mas nós estamos aqui, eu estou trazendo um exemplo do mundo, de pessoas que gostam de flertar, gostam de mandar mensagem, de falar, de seduzir, de mostrar o corpo. A pessoa, ela fica acostumada com isso. E tem muitas pessoas, trazendo agora para o espiritual, tem muitas pessoas que gostam deste jogo, desta sedução da conquista, de ser salvo. É tão bom, eu vou para um lugar e eu sou salvo, eu levanto as mãos, eu aceito Jesus, mas daqui 2, 3 meses eu estou em outro lugar, participando do mesmo processo de sedução, de chamar a atenção, de vir à frente, de ser importante. É o processo da sedução, é o processo de ser ganho, de ser pescado, e ser pescado de novo, e ser pescado de novo, e ser pescado de novo. Parece pesca esportiva, parece um crente esportivo, mas aqui Jesus, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Ele tirou esse cego desse processo, tirou desse processo de sedução, desse processo de salvação, desse processo religioso, o levou para fora da aldeia. E agora Jesus vai cuspir-lhe nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Sabe, é muito interessante que Jesus, nós vemos aqui um processo totalmente diferente, e que a maioria das pessoas não querem. As pessoas querem viver esse processo da sedução, esse processo da salvação, mas o processo que Jesus mostra é diferente. Deixa eu te tomar pelas mãos, deixa eu te guiar para fora disso, para fora desse processo, desse sistema sedutor, que não salva nada. Jesus o toma pelas mãos, o guia para fora desse processo, desse sistema sedutor e promíscuo da religiosidade. Jesus gospe nos seus olhos, e aí ele impõe as mãos nos olhos, e ele começa a perguntar. Jesus pergunta para ele se ele via alguma coisa. Perguntou-lhe se via alguma coisa.
Jesus orou e está perguntando: você está vendo? Como é que está a tua vista? O que você está vendo? Você está vendo como? Está embaçado, está perfeito. E olha aqui o que ele responde. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Jesus toma pelas mãos, o guia para fora da casa. Jesus gospe nos olhos, impõe as mãos e pergunta: o que você está vendo? Ele levanta os olhos e vê pessoas, mas ele diz para Jesus: olha, eu vejo pessoas. Eu vejo pessoas como árvores. Eu vejo árvores andando. Diga, esta é a primeira visão. Diga, esta é a primeira visão. Vejo homens, pois, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Essa é a primeira visão. É a visão natural, é a visão humana. Nós vemos as pessoas como árvores. E muitas vezes a palavra diz que nós somos árvores. Nós somos árvores frutíferas. E os galhos que não dão frutos serão cortados. É uma visão natural de olharmos para as pessoas como árvores. Mas a grande questão é que muitas pessoas estão olhando para as pessoas, estão vendo pessoas como árvores e só estão pensando em tirar frutos, em só arrancar os frutos, em tomar os frutos, em arrancar os frutos. E quando eu não consigo os frutos, eu tento arrancar os frutos daquela pessoa. E nós sabemos, como diz o ditado, ninguém ataca pedra em árvore sem fruto. Essa é a primeira visão, é a visão do homem, é a visão natural. Nós olhamos para as pessoas e logo pensamos: o que eu posso ganhar? O que eu posso tirar? Eu vou arrancar alguns frutos, eu quero esses frutos, eu não consigo dar frutos, eu vou tomar esses frutos, eu vou arrancar esses frutos, e quando não consegue, ataca pedras. É ou não é assim? Se você é frutífero, você bem sabe, porque já deve ter tomado muitas pedradas, já deve ter sido muito criticado, zombado, tido como orgulhoso, soberbo, porque as pessoas olham para você, as pessoas olham para a sua família, olham para as pessoas, e elas pensam: eu vou tomar, eu vou pegar, eu vou tirar, eu vou arrancar, eu vou atacar pedras. É ou não é assim no mundo? É ou não é assim no sistema religioso? Você tem que dar frutos. Discípulo de Jesus tem que dar frutos. A questão é que quem conheceu a Cristo, quem se entregou para o Senhor, não precisa se esforçar para ser filho. Foi adotado e se comporta e ama o Pai. Quem está em Cristo foi enxertado nessa árvore. Não precisa fazer força. Não precisa fazer força. Não precisa ser um hipócrita. Não precisa ter folhas para ter frutos. É natural da árvore dar frutos. Mas muitas vezes o orgulho, a soberba, as obras da carne impedem o fruto. As maldições impedem o fruto. Mas isso vai normal. E o que me chama a atenção, que nem eu disse, Jesus pergunta para ele: como é que estão os seus olhos? O que você está vendo? Parece que Jesus está perguntando: e aí, a oração deu certo? A oração funcionou? Como é que está o processo da sua visão? Você está no primeiro nível de visão? Ou você tem outro nível de visão? Jesus está perguntando. Sabe, num processo de cura, em um milagre, nós temos que crer no milagre, tomar posse do milagre, viver o milagre, profetizar o milagre. Ele continua o texto e diz: e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tomou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. O segredo é que Jesus agora faz ele olhar para cima.
Diga olhar para cima. Diga olhar para os céus. Quando Jesus faz ele olhar para cima, olhar para os céus, olhar primeiro para Deus, as coisas começam a mudar. Quando começamos a olhar a forma que Deus nos amou, e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho. Quando nós olhamos para cima, quando nós olhamos para os céus, quando nós enxergamos Deus, as coisas começam a mudar. Quando buscamos primeiro a Deus, buscamos primeiro o seu reino, as demais coisas começam a ser acrescentadas. Quando olhamos para Deus, para o nosso Pai, para o Criador, o nosso Pai, e vemos o amor do Pai para conosco, começamos a ver as pessoas de forma diferente. Não vamos mais olhar como uma árvore. Deixa eu tirar proveito. Deixa eu me aproveitar. Deixa eu me aproveitar dessa menina, dessa mulher. Eu só quero o corpo dela, eu só quero o sexo. Deixa eu me aproveitar dessa pessoa, do conhecimento dela. Deixa eu me aproveitar, porque ela vai abrir uma porta para mim, ela vai me indicar. A gente para de olhar pessoas como árvores, de ficar procurando frutos. Temos que olhar para cima. Temos que olhar para os céus, para o Deus Criador dos céus e da terra, para o nosso Deus, o nosso Pai. E quando nós olhamos para Ele, a sua santidade nos constrange, o seu amor nos atrai, e vemos o quanto somos amados, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos ama, ao ponto de dar o seu único Filho, por amor. Foi por amor. Nós vamos começar a olhar o próximo e amar o próximo. Nós vamos nos colocar no lugar do próximo, porque o resumo da lei dos profetas é: o que você quer que façam para você, faça para o seu próximo. Trate o seu próximo como você gostaria de ser tratado. Jesus diz ainda no Sermão da Montanha que este é o resumo da lei e da profecia. Tratar o próximo como gostaria de ser tratado. Ninguém quer ser usado, ninguém quer ser abusado, ninguém quer se sentir fraudado, ninguém quer se sentir roubado. Nós queremos nos sentir amados. Mas isso só é possível quando olhamos para cima. Eu não sei como é que está a sua visão. Eu não sei se você está no primeiro nível de visão, ou se você está no segundo nível de visão. Se a sua visão é natural, e você olha para as pessoas, e você busca de forma interesseira, você se aproxima de forma interesseira, ou se a sua visão já é espiritual, e você está olhando para o próximo como para ti mesmo. E você tem amado o próximo como Deus te amou. Qual é a visão que você tem? Porque hoje nas igrejas, as pessoas estão sendo ensinadas, e serem ensinadas a se aproveitarem, estarem numa igreja para terem mais clientes, estarem numa igreja para vender mais produtos. Depois disso, tomou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. Jesus teve que perguntar como eles estavam vendo. E hoje eu te pergunto, como você está vendo as pessoas? Como você está me vendo? Como eu estou te vendo? Como nós estamos vendo os irmãos em Cristo? Como nós estamos olhando? Jesus perguntou, o que você está vendo? Como você está vendo? Como está a sua visão? Como está a nossa visão? Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado. Agora sim, a visão foi restaurada. E viu a todos claramente. Olha para as pessoas que estão em volta. Olha para as pessoas que estão atrás de você. Diga para você mesmo, são pessoas. São pessoas. Olha para as pessoas. Olha, elas não são árvores.
não é simplesmente uma visão natural, elas não são simplesmente árvores frutíferas, elas são pessoas. Comece a olhar para as pessoas como pessoas. Tire todo o embaraço da tua vista, tire todo o véu da tua vista e comece a olhar para as pessoas como pessoas, como você gostaria de ser visto. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado. O Senhor quer restaurar a nossa visão hoje. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, o Senhor quer restaurar a sua visão. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Temos que ver com clareza. Temos que ver como Jesus vê. Nós temos que ser o primeiro a dar. Nós temos que entender o princípio que é melhor dar do que pedir emprestado. Sabe, outro dia ainda falava do encontro de Melquisedeque e Abrão, e falava, quem é o maior? E as pessoas, eu acho que deve ser Abraão. Não, Abraão tem as promessas. O maior era Melquisedeque. E por que Melquisedeque era maior? Porque ele era rei? Porque ele era sacerdote? O Abraão era o maior, porque tinha a promessa. Eu falei, não, o maior, sempre o maior, é aquele que dá primeiro. Tem um texto em que Deus pergunta, por um acaso alguém pode me dar primeiro? Sem antes eu não ter entregue a ele? Deus pergunta para Jó. Por um acaso, Jó, tem alguém, ou você, pode primeiro dar para mim, antes de eu te dar? Deus é o maior, porque Ele dá primeiro. Ele preparou o jardim do Éden, e colocou o homem no jardim do Éden. Deus preparou. Deus deu o jardim para o homem. Deus faz uma aliança com o povo. E Deus dá primeiro. Olha, vocês vão entrar em uma terra prometida, e lá eu vou dar primeiro. Vocês vão habitar em casas que não edificaram, em casas cheias de riquezas que não conquistaram. Vocês vão beber de poços que não cavaram, e vão colher do que não semearam. Deus é o maior, porque Ele dá primeiro. O sacerdote é maior quando ele dá primeiro de comer ou de beber. Você já pensou em começar um relacionamento novo, em conhecer alguém e ser o maior? Porque qual é a questão? Porque sem contradição, como diz no livro de Hebreus, o maior abençoa o menor. Você já pensou em conhecer alguém novo e começar de forma especial em que você é o maior? Em você dando algo para a pessoa, em você dando um presente, em você dando um livro, em você dando um chocolate, em você abençoando primeiro, em você sendo maior e você sendo abençoador. Porque geralmente a gente está, eu preciso, eu quero, você pode me ajudar. A gente sempre se coloca como menor, mas é o maior que abençoa o menor. Tem pessoas que estão abaixo de você, e você é o maior, você abençoa elas. Comece novos relacionamentos, comece um relacionamento, você se colocando acima, não sendo o mais importante, porque o mais importante era Abraão que tinha a promessa. Mas comece um relacionamento em que você é o maior, porque você abençoa primeiro, e abençoa pessoas que têm promessas. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente, e mandou-o. Agora, depois que os seus olhos foram abertos, Jesus dá uma ordem, diga, mandou. Mas cabe a cada um obedecer ou não, porque agora Jesus soltou as mãos. Agora você tem visão. Agora você não precisa de um cego guiando outro cego. Você não precisa de alguém te guiando. Agora você tem olhos espirituais. Você tem os olhos de Deus. E você decide se você obedece ou não. E mandou para a sua casa. Não é mais a casa do pescador.
Não é mais esse sistema de sedução e de religião. É um sistema do reino. E mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, não entre mais em Betsaída, não entre mais na casa do pescador. Não entre mais na casa do pescador, porque eu já te pesquei. Porque agora eu já te pesquei, e agora você vai se tornar um pescador, e você vai pescar homens e mulheres. Deus quer usá-lo. E mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. É interessante porque as pessoas, o sistema religioso nos leva a testemunhar e a falar. Vai lá naquela aldeia e fala, e testemunha. O mundo não precisa de mais uma boa história. O mundo precisa da boa nova. É bem diferente. Jesus não trouxe mais uma boa história. Jesus não trouxe mais um bom testemunho. Jesus trouxe a boa nova. Ele muda situações. Mas aqui Jesus diz: e mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Saia desse sistema religioso. Saia desse sistema de pesca, de sedução, de religião, de religiosidade, de promiscuidade. Saia desse sistema. Não se envolva nesse sistema. Não volte atrás. Não volte à casa do pescador. Você não precisa ser salvo de novo. Saia desse sistema de sedução. Saia desse sistema religioso e nem volte, nem fale com ninguém. Sabe o que falta muitas vezes para nós vivermos algo novo na nossa história? Pergunta o quê, pastor? Não, só vou falar para quem quer só. Só quem quer só fala: eu quero saber, pastor. Só quem quer fala mais alto: eu. Sabe, há tanta humildade quando pedimos, há tanta humildade quando queremos saber, quando queremos aprender. Tem pessoas que sabem tudo. E eu sempre falo: mas quem quer saber, peça. Porque tem pessoas que estão doentes, mas não pedem oração. Tem pessoas que estão falidas, mas não pedem oração. Tem pessoas morrendo, mas não pedem oração. São orgulhosos, são soberbos, não sabem o que fazer, mas vivem como pensador. Você olha para ele, está calado, e você acha que é um sábio, mas não passa de um tolo orgulhoso, soberbo, que está morrendo, que está cego, que é cego e que está nu. Há tanta simplicidade, há tanta humildade em perguntar: mas o que eu faço agora? E para eu sair dessa situação, Senhor? E para eu vencer isso? E para eu sair do fundo do poço e para uma porta se abrir? Há tanta simplicidade, há tanta humildade em uma pergunta, em um pedido. As pessoas levaram aquele cego e rogaram a Jesus que o tocasse, que impusesse as mãos. O que eles pediram não era bem o que Jesus ia fazer, mas eles pelo menos pediram. Eu nem sei muito bem, pastor, eu não sei se tem que pôr as mãos, se tem que ungir, se vai ter que cuspir, eu não sei se vai ter que fazer uma campanha de 7 semanas, se vai ter que dar 7 voltas, 7 perguntas, nem sei, pastor, mas faz alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos clamar ao Senhor, vamos rogar ao Senhor. Mas tem pessoas que estão morrendo, e estão com cara de pensador. A palavra em Provérbios diz que aquele que se cala, se parece com um sábio, ainda que seja um tolo, quando se cala, se parece com um sábio. Tem muita gente calada, mas está preso. Tem muita gente calada, mas está morrendo. Tem muita gente calada, mas é cego, não é sábio. Há tanta simplicidade em pedir, em perguntar, em rogar, em clamar. Há tanta humildade em fazer essas coisas. E mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Pergunta: por quê, pastor? Eu vou terminar com esse exemplo de Gideão. Sabe, muitas vezes nós estamos assim: mas eu já sei, e realmente você sabe. Eu já estou pronto. Eu vou conquistar. Deus fez uma promessa. Vai se cumprir agora. Mas Deus fala para Gideão. O anjo do Senhor fala para Gideão: tem muita gente. Você ainda está na aldeia. Você ainda está confiando no exército.
Você ainda está confiando em carros e cavalos. Eu já falei para você não ir mais lá. Eu já falei para você sair do sistema religioso. Eu já falei, não entre mais lá. E mandou-o para a sua casa. Sabe que casa é essa agora? É a casa do filho. A casa do pai é a casa do filho. A casa da oração é a minha casa. Não vá mais para a aldeia. E muitas vezes estamos prontos para viver um novo tempo. Mas o Senhor está falando, não volte lá, não ande com essas pessoas, saia do meio deles, não se assente na roda do escarnecedor. E a gente desobedece. É Deus falando, não volte atrás. Não é com muita gente, Gideão. Eu vou usar você, Gideão. Não é carros e cavalos, Gideão. Eu vou usar o meu exército, não os 300. Confia em mim e sai de lá. Não entre mais lá, não volte mais lá. Temos que entender que Jesus mandou. Sabe quando nós somos maduros? Quando Deus solta a nossa mão e diz, agora aonde você for eu irei contigo. Mas tem uma coisa, não volte mais para lá. Porque se você voltar para lá, se você voltar para eles, eu não estarei contigo. Nós somos maduros quando o Senhor solta a nossa mão e nos dá uma ordem. Porque só gente madura pode obedecer. Sabe, você está próximo de viver um novo tempo, próximo de viver um grande milagre, próximo de viver uma grande conquista. Mas qual é o problema? Voltamos atrás. Não estamos confiando na palavra do Senhor, não estamos obedecendo. Sabe, toda vez, nesta longa caminhada, eu sempre percebo quando eu vou viver um novo tempo, Deus tira pessoas, Deus coloca pessoas, e Deus diz, não volta mais. E tem pessoas que me deixam, e eu deixo pessoas, e o Senhor tira pessoas, e o Senhor envia pessoas novas. Mas eu tenho que crer, eu tenho que confiar. Uma coisa eu faço para ficar bem claro, para todos aqueles que estão saindo, ou para aqueles que o Senhor está tirando, eu deixo bem claro, eu faço de tudo para manter o relacionamento. Eu faço de tudo para que haja uma conversa saudável, para que haja um processo abençoado. Eu faço de tudo para tentar manter relacionamentos e levar pessoas para um novo processo. Mas tem pessoas que não querem mudar e não querem deixar eu mudar. Tem pessoas que não querem a igreja em um novo nível. E tem pessoas que saem, tem pessoas que Deus tira, tem pessoas que Deus traz, tem pessoas que Deus abre os olhos. Mas você precisa entender que por mais que você se esforce, não volte atrás. Não volte atrás, Josué. É para frente. É para frente. É para frente. Não volte atrás. Avance. Avance com uma nova visão. Diga, e viu a todos claramente. Eu vejo as pessoas que ficam para trás. Eu vejo as pessoas que se desviam. Eu vejo as pessoas que chegam como pessoas. Olhe para as pessoas como pessoas. Deus está soltando a mão de algumas pessoas. E está dizendo, faça isso. Vá para este lugar. Não volte mais para essa situação. E cabe a cada um decidir. Cabe a cada um ser um servo obediente e fiel ou um servo infiel. Cabe a cada um decidir. Vai ficar parado? Vai voltar atrás? Vai tentar caminhar do mesmo jeito como um cego? Vai avançar, vai mudar, vai avançar, conquistar? É cada